Bom, beleza. Bora fazer mais um fechamento aí. SP500 hoje deu uma queda leve, né? Caindo, fechou. Esse gráfico aqui ele tem um delayzinho. O futuro vai fechou já em 1,58, o à vista fechou em 1,76. Provavelmente o contínuo com delay que também fecha ele perto de 1,58. Falta alguns candles para ele... Ah, não, já fechou aqui também. Então, 1,76, 1,76, esse aqui é o fechamento. Esse aqui já deve estar rolando um after, alguma coisa. Beleza. O à vista no diário, ele tem bastante gap. Ele abre com muito gap por conta do overnight. E como ele funciona igual o nosso Ibovespa, ele fecha e abre antes ele abre antes do futuro, ou ele abre depois do futuro e fecha antes. Então, ele tem bastante gap. Mas, porém, contudo, entretanto, a gente consegue ter uma visão bem bacana dele também. Ele cumpriu o espelhamento dessa última perna de alta, pegando nesse topinho aqui. No contrato contínuo, a gente tem aqui também no semanal esse alargamento, né? Eu não gosto muito de alargamento, acho um padrão bem difícil, mas tá aí, né? É um alargamento, não tem nem muito como esconder. Ele bateu no topinho lá, deixou uma sombra e é a segunda semana de queda. No diário, ele fez 3 candles de baixa, um de alta se segurando nos 50 e agora um de baixa de novo. Esse padrãozinho parece muito com o que a gente vê no intraday, do preço romper a média de 20, buscar ela, testar ela por baixo e depois continuar a queda. Tá? Parece bastante com esse padrãozinho. Além dele ter perdido a outra LTB que eu tinha traçado, tá no outro gráfico, que é esta daqui. Certo? LTB pegando aqui as sombrinhas. Vamos ser até mais confortável aqui. De qualquer forma, rompeu. Pode ser um pullback nessa linha, um retorno na 20, para continuar caindo. De toda forma, a gente tem o preço fechando de volta abaixo do topo histórico pré-Covid e vindo buscar essa região de topo aqui, que é uma regiãozinha que vem pegando toda essa faixa aqui. Pega aqui, pega toda essa faixa e é onde provavelmente o preço vai vir bater caso ele continue fazendo quedas amanhã. VIX fechou com leve alta, proporcional até ao SP. O SP fechou com 1,7, VIX 3,2 positivo. Tranquilo. Os restantes do índice acompanharam. O Ibov caiu um pouco mais forte, fechou com 2,40. Bora dar uma olhada nele no trade. Dólar fechou com uma leve alta. Depois de ontem trabalhar de novo abaixo da LTA da Cunha. As médias ainda estão afastadas do preço no diário. Ele pode ficar lateralizado ou fazer uma correção um pouco maior para buscar aquela média de 20. A gente observa que o preço nunca fica muito afastado da média de 20, sempre vem buscar ela. Mesmo quando ele perde ela com muita violência, ele volta, vem buscar. A mesma coisa que acontece no intraday, a média de 20 nunca fica muito afastada. O restante eu vou deixar para amanhã. Nasdaq hoje também fechando toda no vermelho. E as ações do Ibov, Oi fechando com 8%. Acho que é isso. No mais aqui o foco é no SP mesmo, para ver o que esse... Deixar esse aqui que está sem estudos. O que esse preço vai fazer a partir de amanhã. E se a gente vai confirmar
isso daqui como se for um pivô de venda, alguma coisa nesse sentido. A gente ainda não tem um pivô, não tem nada, a única coisa que a gente pode ter são as retrações de toda essa alta, que daí seriam esses alvos aqui, um próximo a 200, um na região aqui dos 2.800 e um na região dos 2.700. Mas, por enquanto, nada definido, ainda tem que passar essa consolidação gigante aqui. Essa zona de suporte e resistência. Tem topos importantes, tem região onde o preço segurou bastante antes de subir, tem a 200 vindo de encontro, tem a 50, então é uma zona de briga boa aqui. Vamos lá para o nosso índice dólar. Eu deixei aqui o paciência e eu vou deixar todo dia para toda hora que eu olhar para o gráfico eu lembrar de ter paciência, de esperar o momento certo, de não fazer cagada. Depois eu vou botar outras palavras também, vou trocar o paciência, ponho outra, ponho uma frase, enfim. Mas, por enquanto, deixar isso daqui, vou apagar por enquanto, para não atrapalhar os estudos, porque ele fica no gráfico de 60, ó, fica bem feio e atrapalha bastante. Dolinha, beleza. O dólar abre bem feio, abre fazendo sombra para todo lado, toca no 200, vira para venda, entra um candle já vermelho virando as médias, certo? Como a gente não teve gap, a média tá valendo, a média tá ok, certo? Então ele vem, rompe a 50 aqui, região de 20 do 15, e no momento que ele dá este candle aqui, ele rompe o fundo do dia. Então a gente tem um alvo de espelhamento para traçar aqui. Topo, fundo. A gente pode pegar ou esse ponto aqui, ou ali em cima onde ele fez as sombrinhas. Eu prefiro sempre onde fez a sombra menor. Então ele rompe, faz o candle de confirmação. Aqui poderia até ter uma entrada, porém no dólar é aquilo que eu sempre falo, as entradas de rompimento, quando neste tipo de caso aqui, fica com stop muito caro, stop de 15 pontos, fica um pouquinho complicado. Então é interessante a gente esperar ele fazer um pullback e tudo mais. E logo depois ele faz o pullback, dá a segunda entrada no candle aqui. Deixa eu aumentar este fibo aqui. Faz o pullback, dá a segunda entrada, stop um pouco mais barato, stop de 9 a 10 pontos. E aí era só conduzir o trade no barra-barra, que sairia aqui no primeiro alvo tranquilo, ou caso confiasse no movimento e conseguisse segurar, deixa eu tirar aqui, conseguisse segurar enquanto ele fizesse essa correção buscando a 50 e a 20 e considerar que ele vai no segundo alvo, daria para pegar aqui no primeiro 10 pontos, seriam para 1 basicamente, e no segundo 20 pontos. Tá? Aí teria que entrar uma gestão bem aprimorada para você não sair do trade nessa situação aqui, acreditando que o movimento vai continuar até o 100%. Eu particularmente, preferiria muito mais sair no primeiro alvo, e caso ele desse uma segunda entrada na média aqui, fizesse um pullback, aí sim eu entrava de novo para ir até o segundo alvo com um trade mais longo, um stop curto e o trade mais longo. No caso aqui, quando ele bate, ele não faz um sinal claro, rompe já direto e vem, quando a gente percebe que ele rompeu e vai no segundo alvo, falta 5 pontos. Então aí já não vale mais a pena. Ele bate no segundo alvo, começa a subir, inicia um movimento de reversão, dá uma possibilidade de gift aqui para quem gosta de operar reversão. Ele deu um giftzinho aqui. A entrada seria no rompimento da máxima dele. Sobe. Esse movimento aqui a gente pode considerar como um micro pivô, ou a gente pode considerar que ele vai romper esse último topo e vai seguir até os alvos.
Então ele vem, dá uma lateralizada, faz uma espécie de pullback aqui nessa região. A gente pode traçar isso daqui também. Foi no primeiro alvo, foi no último. Ó. Mas ele lateraliza, faz um canalzão de alta, que deixa um pouquinho mais complicadas as coisas, bem abaixo da 200, né? A média de 50 aqui, a 200 aqui e a 20 subindo. Então a gente não tem muito uma noção do que pode acontecer, a não ser que o preço dê um sinal bacana, mas ele entra na lateralização, fica lá. Se isso aqui fosse uma deriva, ele teria rompido com bem mais força. Ele rompe com um volume bem fraquinho, bate nas 50 e começa a subir de novo. Nesse momento aqui, a gente tem o início de uma formação de um pivô de alta. A gente tem dois pivôs possíveis. A gente tem esse pivô grande, perna 1, perna 2, perna 3. E a gente tem esse pivô também possível, considerando que isso daqui é uma formação de bandeira, uma pequena bandeirinha, bem inclinada, né? Para continuar subindo. Então a gente pode traçar alvos aqui, que daria alvo no 534, ou a gente pode traçar esse último fundo, pegando esses topinhos aqui, que é onde ele foi buscar com essa barra elefante aqui, certo? Então aqui a gente teria a possibilidade de compra justamente quando rompe essa bandeirinha, que é o momento em que ele vem, busca a média de 20, entra a compra, busca a 8, a 8 vira, a 9 também vira, e aí ele dá a possibilidade de compra, rompe o último topo, faz um pullback meio feio, né, perdendo um pouquinho, até daria para puxar isso daqui para o fechamento dos candles aqui, né, considerando que isso aqui foi só uma sombra, dá uma nova possibilidade de entrada, como já são muito próximo das 5 horas, o volume realmente vai estar bem ruim, os candles vão estar com pouca volatilidade, mas ele dá a possibilidade de entrada nesse ponto ou nesse aqui pós rompimento e pullback para buscar o alvo aqui que daria 12 ou 15 pontos, tá? E ele fecha o dia num movimento de baixa com volume praticamente inexistente. E aí aqui a gente não tem mais nada, certo? O dólar não deu grandes movimentos hoje, fechou com uma leve alta. O melhor trade que ele deu realmente foi esse daqui para ir no primeiro alvo, foi bem rapidinho. E depois esse rompimento de bandeirinha aqui. Não deu muitas oportunidades, aquelas oportunidades que a gente vê de vez em quando, que ele dá 25 pontos, 30 pontos, 40 pontos. O dólar deu uma acalmada na volatilidade esses dias. Isso daqui é o normal do dólar. Alvos de 100% em 15, 18 pontos, isso é o normal. Normal para o preço que ele está, obviamente. Se ele tivesse mais barato, a volatilidade era um pouco menor também. E o índice, que está com estudo aqui no time frame maior, porque a gente estava aqui mais cedo dando uma olhada, e como ele perdeu todos os fundos anteriores e não tem um pivô claro no time frame maior, a gente tem que usar o espelhamento do último fundo, certo? Então a gente tem duas possibilidades aqui. Ou vai ser esse fundo espelhado para baixo, que dá alvo aqui nos 97.900, ou vai ser esse fundo aqui, que a gente considera que foi rompido e fez pullback com esses dois candles aqui, que pode ser um giftzinho, e vai dar alvo ali nos 98.300, que é onde fechou o dia hoje. Aí a gente consideraria então que fechou o dia no primeiro alvo. Os dois acredito que são válidos, não vai ter muita diferença entre um e outro, vai ter 300 pontos só, mas por conta de todo o movimento, né, eu vou considerar
que seja isso daqui. Ele bateu, sentiu o suporte, fez 2 candles de correção, buscou uma média curta, depois rompeu e segue em direção ao primeiro alvo. E o fechamento do dia também foi o primeiro alvo de um espelhamento menor. A gente descobre amanhã qual que está certo. Se ele abre, bate aqui e começa a subir, esse daqui é o espelhamento correto. Se ele abre amanhã, sobe até esse ponto, faz um pullback mais convincente e começa a cair, a gente sabe que esse também é daqui. E se ele sobe direto e perde tudo, a gente sabe que cumpriu o primeiro alvo e que o espelhamento correto era esse daqui. Então, a gente tem que aguardar o que o preço vai fazer amanhã. Beleza. Vou deixar esse fibro traçado. Não, na real não. Já deixei ele no estudo. Quem quiser marca aí no gráfico mais ou menos esse estudo, que eu vou usar ele mesmo para a gente fazer o do dia, porque senão fica muito poluído e aí depois fica complicado para enxergar os movimentos. Já tem bastante estudo aqui no gráfico, então botar mais linhas às vezes pode complicar a visão aí. Opa! Cadê? Cadê o fundo? Ah, tá lá. Beleza. Bom, como o movimento foi bem esticado, o gráfico também vai ficar um pouquinho menor. Aqui no início do dia a gente tinha uma lateralização bem feia, né? Ele faz um retângulo bem esquisito, onde não tem absolutamente nada dentro dele. Faz um candle de força no rompimento às 11, né? A gente poderia até traçar um alvo de espelhamento do pivô desse retângulo para cima, só que ele não consegue continuar subindo. Além desse movimento, está exatamente em cima da LTA longa, dos 60 minutos, que é essa LTA que a gente vem acompanhando desde bastante tempo. Acho que tem praticamente um mês aí que a gente vem acompanhando essa LTA. Ele vai um pouco para cima dela. Eu vou puxar o gráfico mais perto para ficar mais fácil, depois eu diminuo. Vou explicar esse movimento aqui. Ele vai para cima dela, faz uma espécie de pullback aqui, indicando que ele vai tentar ganhar força para cima. As médias ficam afastadas. Ele volta para tentar fazer pullback. Quando ele volta para tentar fazer o pullback, na verdade isso daqui vira um gift, tá? Isso daqui vira um gift e ele perde o movimento para baixo. A gente tem aí, então, uma entrada antecipada. Deixa eu apagar isso daqui. Uma entrada antecipada nesse candle preto, considerando que isso daqui foi um gift, que ele vai perder fundo, mas tem que ser uma entrada muito antecipada. Você tem que estar com o olho de Tandera ligado para pegar essa entrada aqui, é bem difícil. E aí quando ele perde o fundo do dia, aí sim a gente tem uma entrada decente. Ah, mas está em cima da 200, mas perdeu um fundo. Perdeu um fundo, a gente tem um pivô, a gente tem um espelhamento. E onde estão os alvos? Vamos ver. O alvo está a 200 pontos da 200. 240 pontos da média de 200. Então é muito provável que ele vá lá buscar o primeiro alvo. E é o que ele faz. Ele vai, ativa a venda aqui no rompimento, busca o primeiro alvo, dá uma lateralizada. Aqui a gente pode considerar como ou uma lateralização entre o primeiro alvo, a 200, e o último fundo. A gente pode considerar como se fosse uma bandeira de correção. A gente pode considerar como se fosse uma bandeira e isso daqui é um falso rompimento, certo? Acredito que a bandeira seria até o padrão mais bonitinho para ser operado aqui. E aí ele vem nessa bandeirinha, faz até uma estrelona aqui, testando novamente esse fundo, faz um novo teste nesse fundo, a 200 começa a inclinar, e ele dá esse candle de venda, rompendo essa bandeira, ativa a primeira venda, stop lá em cima, stop de 300 pontos,
Este candle busca a 200 para fazer um reteste nela e num time frame menor, vocês podem olhar aí depois no 2 minutos, foi onde ele desenhou um pivô de baixa num time frame menor. Então esse movimento aqui, num time frame menor, no 2 minutos, no 1, ele se transformou num pivô de baixa. Logo depois, o preço rompe o último fundo, vem a média de 8 passa para baixo, a média de 20 volta a ganhar força, e a gente tem o segundo alvo e o terceiro alvo bem em cima dos 100 mil pontos. Deixa eu diminuir aqui de volta. Opa. A gente tem o terceiro alvo em cima dos 100 mil pontos. Beleza. Aí, como eu sempre falo, um pivô ou um espelhamento, ele é válido até que se cumpra o último alvo ou que o movimento vire. E aí, se o preço passa do último alvo e continua o movimento, a gente começa a espelhar alvos maiores, certo? E aí, o que a gente tem aqui como próximo movimento, a partir do momento que ele passa aqui, a gente fala, opa, peraí, esse aqui não foi o fundo do dia, não vai segurar nos 100 mil pontos. A gente puxa o alvo dessa bandeira, considerando que esse vai ser o pivô do dia. Ele vem, corrige até a primeira retração apenas e rompe fundo e volta a cair. Então, geralmente quando o mercado corrige até a primeira retração e rompe e continua o movimento, a gente sabe que o mercado está bem pesado, né? Ou se estiver na compra está bem forte para cima. Mas no caso hoje, como era na venda, ele corrige até a primeira retração, que é também a região da 200, né? E aí a gente tem uma zona de confluência, vários sinais, vários pontos importantes no gráfico dando a mesma direção. Ele rompe fundo e segue em direção aos próximos alvos. Então o primeiro alvo desse pivô formado seria aqui nos 99.800, o segundo 99.400 e o terceiro 98.700. No decorrer do dia ele entra em supertendência, né? Vai sendo balizado aqui pela 8 e pela 20. A 20 nem chega a tocar no preço, né? Ela só vem aqui acompanhando ele, mostrando que está junto, mas o preço vai sendo conduzido mesmo pela 8 e pela 9, como é o normal em dia de super trend. Vai até o último alvo e rompe agora no final do dia este último alvo. A gente percebe que no primeiro alvo até que ele não segura tanto por conta dos 100 mil pontos e do alvo anterior que estava aqui em cima. Então ele lateraliza, passa direto, segura no primeiro, segura no último. A partir do momento em que ele rompe isso daqui, a gente tem que espelhar um alvo maior. Só que a gente não tem espelhamento nesses movimentos aqui, a gente não tem um pivô. Então aí é que entra a situação da gente espelhar movimentos passados. A gente vê qual o fundo anterior que foi rompido que a gente pode espelhar. Aqui, esse fundo é o mesmo fundo que a gente segurou hoje. Ó. Então, a gente está procurando um fundo maior. A gente já tem um topinho mais alto aqui. A gente reduz ainda mais. E a gente tem esse fundo. Que ele rompeu, fez um pullback e fechou no primeiro alvo. Ou a gente pode usar o último fundo aqui de toda essa perna, considerando que isso daqui foi um pivô de alta, cumpriu o primeiro alvo e virou a movimento, e que o alvo para amanhã vai ser os 97 e... Opa, deixa eu ajeitar aqui. 97.900. Certo? A gente tem essas duas possibilidades. Então, igual eu falei, ou ele bateu aqui, sentiu o suporte, subiu um pouquinho, pesou e rompeu, e vai buscar esse patamar. Ou ele cumpriu o primeiro alvo, vem fazer pullback e mostrar pra gente qual é o fundo correto, se é esse ou se é esse. Aí amanhã a gente descobre.
As entradas do índice. Por que eu não falei mais uma? Porque geralmente dito super trend é um pouco complicado da gente ter várias entradas. Geralmente ele dá uma entrada muito boa e o restante das entradas todas pelas médias, pela M8 ou pela M20. Então, a partir do preço basicamente sempre que o preço corrige um pouquinho, busca a média e dá um candle de venda, ele segue a tendência. Então teria uma venda aqui, 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 todas elas teriam se desenvolvido, porque é um dia de super trend, é um dia que o preço anda basicamente em linha reta. Mas a entrada técnica com um sinal de bandeirinha foi aqui. A gente teve essas lateralizações aqui que poderiam dar possibilidades de entrada também. Aqui, aqui considerando também a mesma situação. Ó, ele rompe, dá entrada. E aqui no final do dia, considerando isso aqui é uma micro bandeirinha para ele vir buscar os últimos alvos, certo? Então, basicamente, era esperar o preço corrigir, esperar o candle da venda e entrar. O preço corrige, vende, faz a entrada. Essas pequenas lateralizações aqui é justamente onde o preço corrige até as médias para continuar o movimento. Então, aqui também no rompimento delas, né? Ou no próprio candle de venda seriam entradas válidas também. Tá? Dia do super trend é muito bom quando você está posicionado, está com um alvo longo e o preço começa a andar, e aí você deixa rolar para ver até onde vai. Ou então, quando você tem um alvo de 100% um pouco mais longo, o preço vai indo embora. Mas é um dia que dá para fazer bons trades e trades mais longos, né? Que você consegue alongar e tirar bastante retorno sem passar calor. Beleza? Acho que é isso. Ah, não é isso não. Ibov. Ibov no 60, a gente tinha dois estudos nele, tá? A gente tinha essa bandeira, esse canal de baixa, que seria uma bandeira de alta caso rompida para cima, e a gente tem esse segundo canal, que é um canal de alta, que caso rompido para baixo, vira uma bandeira de baixa. O preço hoje com certeza rompeu essa bandeira preta aqui, tá? Com certeza rompeu ela. Deixa eu colocar ela levemente cinza aqui, pra gente ver. Não funcionou. Sim. Um pouquinho melhor. Assim, beleza. Então, com certeza, essa bandeira cinza é a que foi rompida. E a gente tem duas possibilidades. Aqui eu não vou olhar o OBV ou coisa, porque a gente está no 60 e eles funcionam muito bem no diário, não no 60. A gente tem a possibilidade de vir buscar alvo desse pivô que ele foi formado aqui. Ó, como que vem. Esse pivô azul, ele deu uma perna de baixa, corrigiu exatamente no 61.8, que é a região da 200 no 60, fez um topo triplo e veio perdendo fundo. Perdeu fundo, ativou o pivô. A gente tem os alvos nos 60 minutos. O primeiro alvo, justamente no canal de baixa, no fundo do canal de baixa. É a tal da coincidência, né? Coincidência que não existe. O segundo alvo tem um Fibo aqui também. Vamos ver qual que é. É o do próprio Fibo que está traçado no time frame maior. Então, olha só, caso perca esse fundo, a gente tem uma possibilidade muito grande de vir aqui na região dos 94,250, que é uma zona de confluência de alvos. Ó. A gente tem, na verdade, toda essa região aqui vai ser uma confluência de alvos, que vai ser muito próximo também da primeira retração
de toda essa perna de alta. Certo? Então, vamos ficar de olho para ver se o preço vai se confirmando. Esse estudo aqui é o do 60, certo? Deixa eu apagar ele para ele não poluir o diário. E vamos olhar aqui o daily. Ó, rompeu. Não tem como não falar que, não rompeu. Impossível. A gente pega aqui a mínima do candle, desse candle do Ibov, e fechou exatamente em cima. E esse pivô traçado no diário aqui também, ele vem dessa perna de baixo, pega essa sombra, corrige até a última retração, que é o topo da bandeirinha cinza, e agora fecha na mínima. Fechamento desse candle, fechamento 98,834. Mínima desse candle, 98,513. Ou seja, o fechamento desse candle foi ligeiramente mais baixo do que a mínima deste daqui. Então, teoricamente falando, a gente perdeu o fundo. Tá? A gente perdeu o fundo no fechamento desse candle. A gente ainda tem a 200 para segurar. A gente ainda tem a linha de retorno do canal de baixa, certo? E também aqui no, como a gente viu, é esse pivôzinho aqui, ó. Vou até traçar ele aqui bonitinho. Não se percam nos fibos, por favor. Vou deixar ele azul bebê. Ó, é este topinho aqui e este fundinho aqui, certo? Então a gente tem o primeiro alvo aqui, nessa zona de confluência, que é a LTB do canal de baixa, e a gente tem alvo aqui, que é o primeiro alvo do pivô maior e o segundo alvo desse micro pivô. Então a gente tem vários pontos aí a serem confirmados. E a gente tem a 200 aqui também, que ela tem que ser perdida antes da gente pensar em buscar de fato esses alvos. O ideal mesmo seria a gente romper isso amanhã, fazer um pullback na segunda-feira, fazer um candle de pullback, e aí na terça-feira iniciar a queda para ir buscar alvos. Mas, falando aqui de tamanho de queda, são 4.000 pontos apenas. E para o segundo alvo, 6.000 pontos. Tranquilo. A gente está falando de uma queda aí de 6%. Tranquilinho, muito tranquilinho. Correção saudável. E o OBV não mostra divergência, né? Continua trabalhando na região deste último fundo aqui. Vou colocar ele aqui. Continua na mesma região. E o IFR tem um fechamento levemente inferior, mas ainda também na mesma situação. Então, no fechamento de hoje não mostra divergência, porque ele fecha justamente nos últimos fundos aqui, e o preço também fechou num fundo. Agora sim é isso. Vamos ficar de olho amanhã para ver o que o preço vai fazer. Ficar de olho principalmente no Ibov, né, que é o manda-chuva. E para a gente ver se tem uma definição, mas acredito que a definição mesmo vai vir só semana que vem. É isso. Falou.